relação à legislação de educação inclusiva, é muito importante compreender, não é, essa hierarquia dentro do quadro, para que você consiga entender isso num panorama mais amplo. Então, nós temos aí as convenções internacionais falando de educação inclusiva. Então, o Brasil, sim, ele é signatário de uma série de convenções internacionais, desde lá da Declaração de Salamanca, depois a Convenção de Guatemala, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Essas convenções aceitas, quando o Brasil aceita, quando ele assina, como participante também de todo o processo de discussão, ele traz para sua Constituição Federal, né, para a legislação federal, os princípios discutidos internacionalmente. Esses princípios, né, eles são gerais e eles precisam ser implementados em políticas nacionais. Então, a gente está colocando aqui uma cronologia, uma organização. Então, essa política nacional é que vai vai nos guiar, nos nortear, guiar e nortear tanto os estados e redes municipais, escolas e tudo mais, como é que será implementado as diretrizes internacionais que o Brasil está assinando ali, vamos dizer assim, em concordância com as convenções internacionais. Desse plano nacional, as redes, né, tanto estadual, municipal, as escolas particulares, elas vão desdobrando em políticas locais para que essa política nacional, que é macro, possa ser aplicada, direcionada para sua regionalidade dentro das características e especificidades do seu sistema. Mas esse sistema local, ele não pode contradizer ou agredir, né, vamos dizer assim, as convenções internacionais. Há uma hierarquia. Então, por exemplo, na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, é vedada, não é, a exclusão da pessoa pelos sistemas de ensino ou não acesso à escola baseado na deficiência. Esse é o modelo mais ligado à área clínica, que não é o modelo referendado pela convenção. Então, o modelo referendado pela Convenção Internacional é que a deficiência não é só um diagnóstico, não é só um quadro clínico. Eu tenho lá um diagnóstico, eu tenho uma característica dessa pessoa que, vamos dizer assim, em interação com o ambiente, né, ela vai me dizer o nível de dificuldade, de barreiras que esse indivíduo está enfrentando. Então, um indivíduo com síndrome de Down, ele tem um diagnóstico clínico, né? Então tem lá trissomia 21. Em interação com o ambiente, ele vai ter mais ou menos barreira, dependendo do contexto. Então eu não jogo a carga da dificuldade apenas na deficiência, mas sim na interação com o ambiente. Então, é por isso que uma escola, uma rede, não pode negar o acesso dessa pessoa à escolaridade baseado na deficiência. Então, terminologias como, olha, não sabemos trabalhar com esse indivíduo por conta da deficiência, por conta do autismo, por conta da característica clínica, não pode ser uma justificativa para a barreira de acesso à escolaridade, que é um direito preconizado nas convenções internacionais. Essa é uma grande questão e esse é um grande ponto que hoje, né, a gente está aguardando uma decisão. Eu estou falando agora em agosto, né, de 2022, ainda aguardamos uma decisão do STF que está analisando o decreto 10.502, né, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial. Observe no quadro, a política ela está numa hierarquia que ela precisa responder, né, para a Constituição e para as declarações internacionais. Mesmo o nosso país tendo a soberania nacional, quando ele assina as convenções internacionais, não é? Ele faz parte dessas convenções. Se ele assina, significa que ele concorda. E por isso que ele traz para a Constituição. Né? É por isso que eu não coloquei a Constituição acima das convenções internacionais. Se ele assina, se ele concorda, ele é signatário, então as nossas leis e legislações precisam acatar essas determinações que foram tiradas de forma coletiva. Então, quando esse decreto ele institui uma avaliação, um critério para saber se esse indivíduo vai ou não para a escola, né, baseado na questão da deficiência, ele entra em contradição com a questão da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi referendado no nosso país em um decreto de 2009, decreto 6.949.
bom? Então isso é bem importante que a gente verifique e entenda o contexto do que está acontecendo. Eu espero que essa nossa conversa tenha te auxiliado a compreender um pouco esse contexto. O objetivo é trazer um pouco essa hierarquia para que vocês possam, ao ler uma legislação, a procurar uma referência, observar, enfim, que uma política local, ela está ali, né, numa hierarquia, ela precisa estar em consonância com a política nacional. Essa política nacional, ela não pode, né, ela tem que estar em consonância com a questão da Constituição Federal e com as leis maiores, e que essas leis maiores também elas se respaldam nas convenções internacionais que o Brasil assinou como parte, como signatário. Então, gostou desse conteúdo? Já é inscrito aqui no nosso canal? É a primeira vez que você chega aqui na Inclutopia? Eu queria dizer que eu estou muito feliz, né, de poder contribuir. Aproveita, se inscreve aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Então, até os nossos próximos conteúdos.